Norte, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, eles empatam nas intenções de voto em São Paulo no primeiro e no segundo turno. Foi o que mostrou uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira. Vamos aos dados? Olha só, esse é o cenário de primeiro turno. O presidente Lula aparece com 35%. O senador Flávio Bolsonaro aparece com os mesmos 35%, reforçando, esse é um cenário de São Paulo, estado de São Paulo. Ronaldo Caiado, do PSD, registra 3%, mesmo índice de Renan Santos, do Missão. Um pouco atrás está o pré-candidato do Novo, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, registrou 2%, que é o mesmo índice da Samara Martins, do UP, que tem 2%. Aécio Neves foi incluído nesse cenário do PSDB, tem 2%, e metade desse índice, 1%, registrou Augusto Cury, que é o pré-candidato do Avante. Agora a gente vai para a próxima tela, que é a simulação ainda, primeiro turno, com outros candidatos. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1%, Rui Costa Pimenta, do PCO, 1%, e Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, também registrando 1%. Nenhum, branco ou nulo, 8%. Não sabem, 3%. Pesquisa registrada no TSE, sob o número 01703/2026, BR 06481/2026. Agora a gente tem esse é um índice muito importante que eu queria destacar para os nossos comentaristas, a rejeição em São Paulo. Lula se fez em São Paulo, né? Ele tem, principalmente por conta da atuação dele no Cinturão Vermelho, no Grande ABC, ele começa ali a sua carreira política, 51% de rejeição, então 51% das pessoas rejeitam Lula. 43% rejeitam Flávio Bolsonaro, do PL, 23% Aécio Neves, 13% Romeu Zema, mesmo índice de Ronaldo Caiado, do PSD, Cabo Daciolo, 12%, Rui Costa Pimenta, 10%, Renan Santos, 10%. Temos mais uma página? Só confirmam para mim isso. Joaquim Barbosa, Samara Martins e Edmilson Costa são rejeitados por 8%. Hertz Dias, do PSTU, 7%, mesmo índice de Augusto Cury, do Avante. E rejeita todos ou não votaria em nenhum, 2%, não sabem, 2%. Votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum, 1%. Chamar os nossos comentaristas para avaliar a rejeição. Você, Bruno Musa, quanto mais conhecido, mais rejeitado. Agora, surpreende que Lula esteja no topo da rejeição, principalmente aqui em São Paulo? Não me surpreende. A gente vem falando ao longo dos últimos tempos, são os dois ali que vinham, pelo menos nas pesquisas, mostrando disputa ali, o campo na rejeição. Mas me parece, assim como eu continuo acreditando no que eu venho comentando nos últimos meses, que se não sair mais absolutamente nada de nenhum dos dois lados, a probabilidade de Lula continuar com o campo de rejeição em níveis maiores é muito maior do que do próprio Flávio, no meu entender. Veja, o sinal mais importante que me parece desse ano, o governo injetou algo como 38 bilhões de reais em emendas nesses primeiros 6 meses e foi recorde. Até o momento, segundo Marcos Mendes, que fez um estudo brilhante a respeito disso, o governo já colocou 215 bilhões de reais na economia, sendo que apenas 4% disso passou pelo orçamento. O resto criou fundos e artimanhas para não passar por dentro do orçamento e injetar esse dinheiro na economia. Por que eu estou dizendo isso com o tema que a gente está falando? Porque mesmo fazendo tudo isso, controlando preços da gasolina com subsídios, controlando o preço dos administrados da energia, mesmo com tudo isso, Lula não consegue baixar o nível de rejeição. Ele tem, portanto, um piso alto e um teto muito baixo, e dali ele não se movimenta. É nisso que eu venho batendo, na possibilidade da direita ter um pouco mais de inteligência, pelo menos do que teve em 2022, e se organizar e ter um planejamento muito mais profundo. A somatória de todos aqueles que estão disputando no campo da direita ou da centro-direita, chame como quiser, é superior à intenção de voto de todas as pesquisas de Lula. Portanto, haveria um caminho mais simples para ser conduzido para a retirada do PT do poder, que é justamente o mais importante dentro desse ano, pelas questões institucionais, econômicas e políticas que o Brasil vem vivendo. Então, me parece que a possibilidade
dado mais constante, eu não gosto dessa frase porque tudo pode mudar, mas dado mais constante que temos nesse exato momento, me parece que a probabilidade e a possibilidade de Flávio Bolsonaro conseguir reduzir a sua rejeição é muito maior do que a do próprio Lula. Pois é, porque muitas pessoas votariam em qualquer um para tirar, por exemplo, o atual governo no poder, né? O que o Mota e o Dávila falam em eleição plebiscitária, né? Aprovo ou não aprovo esse governo? Tá bom, vai, esse daí não é o meu predileto, mas vai esse daí, se é para tirar o atual governo. Você acha que é um pouco disso, Dávila? Você que sempre gosta de discorrer a respeito da rejeição, o que esses números sinalizam? Lembrando que é um recorte do estado de São Paulo. Rejeição altíssima do presidente da República no maior colégio eleitoral. Esse já é luz amarela para a campanha e não tem como cair, porque o seu candidato ao governo do estado também deve perder-se de acordo com as pesquisas até mesmo no primeiro turno, ou seja, o PT está muito fragilizado no maior colégio eleitoral, que é São Paulo. E também, Canhato, está enormemente fragilizado no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, que sequer tem candidato até agora. Então, isso mostra uma campanha com um enorme problema. Se nos dois maiores colégios eleitorais, que são fundamentais para a eleição presidencial, você tem uma rejeição altíssima que não cai nem mesmo distribuindo todas as benesses, como bem lembrou o Bruno Mussa. E no segundo, sequer tem candidato ao governo do estado, um candidato competitivo, mostra que vai vencer provavelmente um candidato da direita, não sabe qual, mas isso mostra muita fragilidade na candidatura justamente para capturar um pouco mais daquele voto pendular. Agora, não podemos esquecer, como bem lembrou o Bruno Mussa, a divisão da direita, isso sim pode ser mortal, mesmo com uma candidatura governamental com enorme rejeição no maior colégio eleitoral e com enorme dificuldade de fazer um palanque competitivo no segundo maior colégio, que é Minas Gerais. Antes de passar para o Mota, Dávila, só como você finalizou mencionando essa fragmentação da direita, mas a fragmentação da direita não era esperado, você mesmo falou do tal modelo chileno. No primeiro turno, cada um lançaria o seu e no segundo turno, quem performar melhor, os demais abraçariam a candidatura. Rapidamente, só para finalizar isso. Você fechou, acho que eu vou pedir para você retomar, estava fechada a nossa comunicação aqui, por favor. Com certeza, é muito bom ter essa pluralidade de candidatura, mas precisa ter uma estratégia comum à direita para atacar os flancos frágeis do governo. E os flancos já estão aí mostrando na pesquisa: economia, a questão da segurança pública e a corrupção. O que não pode é um ficar atacando o outro, é atacar os três temas que fragilizam o governo. Você, Mota, quais aspectos da rejeição dos pré-candidatos nós devemos considerar quando a gente observa esses índices, a situação que envolve o estado de São Paulo, mais conservador no interior, talvez mais progressista, ou o progressismo ali em níveis bem competitivos com os liberais conservadores na capital e na região metropolitana? O que a gente pode tirar dos números desse levantamento? Eu continuo achando que a gente não precisa de pesquisa para identificar o grau de rejeição de um candidato. É só pedir ao candidato que dê uma volta no quarteirão ou em 2 quarteirões de qualquer cidade. Mas olha, sem segurança, sem carro blindado, sem nada. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo esse programa ou nos ouvindo consegue imaginar a cena. Pega os 2 principais candidatos à presidência da República, o quarteirão da Avenida Paulista, bota para dar uma volta ali. E aí você imagina qual é o resultado, em um caso e no outro. Faz a mesma coisa no interior de São Paulo, faz a mesma coisa no Nordeste, no Rio de Janeiro. E aí depois você reflete em quais desses lugares o candidato sozinho, eu repito, não pode ter segurança, não pode estar sendo escoltado pelo chefão político local. O candidato tem que estar sozinho, só fazendo esse exercício de imaginação
você já tem uma informação melhor do que através de qualquer pesquisa eleitoral.